O papel do Observatório do Mercado Imobiliário na melhoria da arrecadação municipal. A Etopocart foi fundada em março de 2018, em Criciúma, inicialmente como uma startup. Em outubro de 2021, passou a integrar o grupo Topocart. A empresa é especializada no desenvolvimento de sistemas, na criação da plataforma SIG, no desenvolvimento de aplicativos e na integração com outras plataformas. Atualmente, sua sede está localizada em Criciúma. A Topocart, por sua vez, possui mais de 34 anos de experiência no mercado, consolidando-se como referência em soluções de aerolevantamento e geotecnologia. Embora o foco desta apresentação seja voltado para a gestão municipal, a empresa também atua em diversos outros segmentos do setor. No âmbito da modernização da administração tributária, o primeiro passo consiste na cobertura aérea, com a obtenção de imagens do município. Em seguida, realiza-se o levantamento em imagens 360 graus. A combinação entre imagens aéreas e imagens 360 permite a realização de medições tridimensionais que garantem informações altamente precisas sobre a área construída dos imóveis. Esses dados alimentam a cartografia cadastral e toda a documentação do cadastro municipal. A partir disso, elabora-se a planta genérica de valores, utilizada para a definição dos valores dos imóveis. A grande inovação nesse processo é o Observatório do Mercado Imobiliário, que possibilita a atualização contínua da planta genérica de valores e demais informações relacionadas ao cadastro imobiliário. Esse recurso contribui diretamente para a modernização e a eficiência da gestão tributária municipal. Todos esses processos estão integrados à plataforma GEO 360, uma tecnologia desenvolvida pela Etopocart e utilizada pela Topocart. Trata-se de uma solução 100% web, flexível, que pode ser utilizada em nuvem, em instalações locais ou em data center próprio. É um sistema de gestão integrada para todo o município, com licença única e sem limite de usuários. Uma plataforma moderna, poderosa e acessível, que assegura maior eficiência e agilidade na administração dos dados cadastrais. Entrar aqui no tema específico da nossa apresentação, onde vamos receber convidados para discutir e tratar a matéria do Observatório do Mercado Imobiliário. A gente, nesse momento, traz para vocês que um dos principais problemas dos municípios é tributar com eficiência. E a tributação imobiliária com eficiência significa acompanhar o mercado imobiliário. Esse é um desafio que há muito tempo ele vem sendo enfrentado pelos auditores fiscais dos municípios, pelos técnicos municipais, e isso acaba impactando no dia a dia, na cobrança do ITBI, acaba impactando ao longo do tempo na cobrança do IPTU, e acaba também impactando em enfrentar a utilização de taxas como a contribuição de melhoria, né, para otimizar as obras que são construídas nos municípios. O Observatório do Mercado Imobiliário é uma importante ferramenta que vem auxiliar no processo de padronização e manutenção dos valores dos imóveis para a cobrança de impostos imobiliários. A gente tem no Observatório uma importante fonte de informações do mercado imobiliário, não apenas para consulta, mas para modelagem dos valores dos imóveis, utilizando estatísticas, geoestatísticas, os preceitos científicos que as normas técnicas brasileiras dispõem. Para tratar do tema, a gente vai receber dois importantes convidados, o professor Everton, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Cláudia Roveri, de Blumenau. Muito bem. Obrigado, então, a Etopocart, do Fabiano Neres. É uma satisfação dividir também o webinário com a professora Cláudia Roveri, que vem, de certo modo, entusiasmada com a temática e contribuindo, né, para o avanço no município de Blumenau, principalmente. Então, o tema que me toca é falar do Observatório do Mercado Imobiliário como instrumento do cadastro territorial multicanalitário, conceitos e aplicações. Bom, o tema do Observatório do Mercado Imobiliário como instrumento de apoio, sobretudo, para avaliação em massa de imóveis, né, começa, de alguma maneira, a ganhar corpo aqui no Brasil, no início dos anos 2000, né, a gente fez uma publicação no Congresso
de engenharia de avaliações e perícias, e a partir daí a gente vem pesquisando, desenvolvendo trabalhos acadêmicos e também implementação de observatório em alguns municípios. Atualmente, em Florianópolis, estamos trabalhando essa temática. E aí outros trabalhos foram surgindo ao longo do tempo, textos produzidos na América Latina, na Espanha, e implementação de observatórios em alguns países, e eu vou citar alguns exemplos para vocês mais adiante. Então, por que o observatório é algo importante na nossa região, né? A América Latina, ela tem a necessidade de fortalecer as políticas públicas e a gestão fiscal, e sem dúvida nenhuma o observatório perpassa essas necessidades, com o objetivo, principalmente, de diminuir as iniquidades e a pobreza, né? E, obviamente, o observatório com cadastro é uma combinação muito interessante que pode apoiar nesse desafio que temos na América Latina e no nosso país, né, de construir políticas públicas para enfrentar essa enorme desigualdade social que temos no país, o déficit habitacional, receitas muito aquém do potencial que têm os municípios brasileiros. E as políticas públicas, dois eixos que a gente pode construir políticas públicas são através do planejamento e através da tributação, que obviamente dá um embasamento para a gestão fiscal também, mas também um suporte financeiro para que essas políticas se estabeleçam, né? O observatório, então, relacionado à tributação, a gente diria que ele tem um uso fiscal, né, no sentido de apoiar a atualização da base de cálculo do IPTU, de alguma maneira monitorar a cobrança do ITBI, e também apoiar a contribuição de melhoria e outros tributos, né, relacionados ao valor dos imóveis. Como solução também, como uma opção para auxiliar na diminuição das iniquidades, no enfrentamento da assimetria que a gente tem no país, por exemplo, né, com enormes desigualdades, podemos usar os observatórios, e no nosso caso aqui o Observatório do Mercado Imobiliário, para apoiar o planejamento, para apoiar a implementação de políticas urbanas ou dos instrumentos de política urbana que se relacionam com o mercado imobiliário, né? Outorga onerosa é um instrumento de política urbana, um instrumento que possibilita a recuperação antecipada das mais-valias fundiárias e que tem relação com o mercado imobiliário. Então, se temos um observatório, se estamos acompanhando a dinâmica do mercado imobiliário, estamos produzindo modelos para representar valores cadastrais para os diferentes segmentos do mercado imobiliário, a gente tem condições, sim, de apoiar o planejamento, a tributação e os instrumentos de política urbana para enfrentar e tentar diminuir essa assimetria que temos no nosso país e na região. E, obviamente, né, o observatório tem que se relacionar com o cadastro territorial multifinalitário. Nós, junto com o Ministério das Cidades, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Regional, trabalhamos, né, na revisão e na elaboração das novas diretrizes do cadastro territorial multifinalitário, e em 11 de novembro do ano passado, foi publicada a nova portaria do CTM no país. E nessa portaria, tivemos espaço para colocar num dos artigos relacionados ao capítulo de avaliação, o Observatório do Mercado Imobiliário, né, com o objetivo de estimular os municípios a estruturarem esse observatório, a começarem um trabalho nesse sentido, mesmo que de forma simples, né, com planilhas, por exemplo, do LibreOffice, se pode começar a registrar eventos do mercado imobiliário, até soluções mais avançadas, como a que o Fabiano vai apresentar mais adiante, e eu vou exemplificar também. Então, o Observatório do Mercado Imobiliário, os municípios então podem criar ou
ou utilizar bases de dados existentes para subsidiar o monitoramento do desempenho das avaliações, ou seja, esse é um indicador importante para acompanhar a relação do valor cadastral com os preços de mercado. Então, temos medidas para isso, indicadas, e que dependem, obviamente, de dados do Observatório do Mercado Imobiliário, no sentido de promover a atualização e revisão dos valores cadastrais. Então, o Observatório é um sistema de informação aberto, preferencialmente, né, destinado à coleta e armazenamento contínuo dos dados do mercado, incluindo não somente preços de transações imobiliárias e ofertas, mas também valores de aluguéis, que de alguma maneira podem ajudar no entendimento do mercado imobiliário, custos de construção, avaliações prévias e indicadores relacionados ao setor imobiliário. Um verdadeiro observatório do mercado imobiliário. Claro que o início se deve dar, obviamente, observando preços de mercado imobiliário, tanto de oferta quanto de transações, e podemos ir evoluindo para essas outras informações no nosso observatório. Então, a formação da base de dados do Observatório do Mercado Imobiliário deve, preferencialmente, ser de responsabilidade de diferentes atores, não só do setor de cadastro do município, pode ser de vários setores da administração municipal, como também de outras instituições e outros colaboradores que, de alguma maneira, podem contribuir para alimentar e manter esse observatório. E as principais fontes para a formação da base de dados incluem declarações de compradores e vendedores, imobiliárias, corretores, agentes financiadores de imóveis, cartórios, entre outros. Então, onde tiver informação sobre mercado imobiliário, preços, vamos tentar buscar para alimentar a nossa base de dados, né? Obviamente, isso parte a estruturação de um modelo conceitual, onde a gente procura, então, relacionar a classe onde armazenamos os eventos de mercado com o cadastro para derivar maiores benefícios, né, do Observatório do Mercado Imobiliário, de alguma maneira integrado ou interoperando com o cadastro territorial multifinalitário. Aqui um exemplo de fluxo de coleta de dados que pode ser implementado nos municípios para dar, então, início ao observatório. Obviamente, é muito importante que os eventos de mercado que estão registrados no observatório tenham o georreferenciamento, tenham a localização espacial, para possibilitar o entendimento do mercado imobiliário no território. E passo a falar rapidamente de alguns exemplos de observatórios que temos, né? Um dos observatórios mais evoluídos que temos no país é o Observatório do município de Fortaleza, que existe desde 2005. Tá? Fortaleza começou armazenando dados de eventos de mercado em planilhas, como eu exemplifiquei anteriormente para vocês, e hoje está no sistema sofisticado, né, integrado ao sistema de informação territorial, e possibilita a Fortaleza atualizar, modelar o mercado imobiliário todos os anos e apoiar, nesse momento, a cobrança do ITBI, né, com resultados muito interessantes. Fortaleza deve ter algo em torno de 100 mil eventos de mercado registrados no seu observatório. Outro observatório muito interessante, que começou em 2017, foi o Observatório do Mercado Imobiliário da província de Córdoba, e hoje, em 2020, já contava com 40 mil dados, imagino que já tenham aí ao redor de 50 mil dados, e esse observatório da província de Córdoba é utilizado para atualizar os modelos de avaliação em massa, planta de valores, de toda a província, tanto dos imóveis rurais quanto urbano, para a cobrança do imposto predial na província, e para as outras finalidades também. O Observatório de Medellín também pode ser acessado, e já está estruturado há alguns anos. Bogotá também tem o seu observatório que registra preços de mercado imobiliário, né? Um trabalho que a gente tem em colaboração, o nosso grupo de observação e transformação do território da UFSC, com o Centro de Estudos Territoriais da Universidade Nacional de Córdoba, é o Observatório de Valores da América Latina, Valores del Suelo, onde a ideia é que qualquer pessoa possa entrar com dados de mercado nessa plataforma. Temos hoje ao redor de 50 mil valores registrados,
né, e uma participação interessante de pessoas, né, relacionadas a setores de cadastro de diferentes municipalidades. Para finalizar, então, minha intervenção aqui nesse webinário, 3 considerações. A primeira, a necessidade de a reforma tributária que está em curso no país contemplar, né, esse tema da avaliação em massa dos imóveis, principalmente retirando a prerrogativa de aprovação da planta de valores no Legislativo Municipal. Né? Os municípios precisam desse avanço para poderem trabalhar melhor a sua sustentabilidade econômica, né? Para tirar o peso político dos gestores e deixar para o Legislativo a aprovação da política fiscal, né? Ou seja, o quanto vai se pagar de imposto. Está em curso, com um grupo do IBAP, Sóbria, da academia e outros profissionais ligados à avaliação em massa de imóveis, uma proposta de norma para avaliação em massa de imóveis. Hoje a gente tem norma para avaliação de imóveis, mas para avaliações individuais. Então, estamos já finalizando uma proposta, espero que em breve tenhamos, então, disponível essa norma para apoiar, sobretudo, né, dar amparo técnico aos municípios que vão investir na avaliação em massa de imóveis. E, por fim, estamos lançando, junto com o Ministério das Cidades, um curso de autoinstrução de cadastro territorial multifinalitário aplicado à gestão municipal, onde a gente trata, dentre os assuntos relacionados ao CTM, trata do Observatório do Mercado Imobiliário. Então, em breve, esse curso estará disponível para todas as pessoas, voltado, sobretudo, para os usuários, quem está na ponta, na administração dos cadastros no país. Bom, essa era a minha fala. Muito obrigado pela oportunidade, né, e fico à disposição na discussão, respondendo perguntas, enfim, ou alguns comentários. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Fabiano. Sempre um prazer encontrar com o professor Everton, que foi meu professor lá em 2019, despertou, né, para esse tema maravilhoso que é o Observatório do Mercado Imobiliário. A gente está aqui hoje para contribuir um pouco com esse debate. Então, a minha parte é falar especificamente sobre a parte do impacto do observatório, né? Como disse o professor Everton, os municípios vêm enfrentando aí uma séria dificuldade na sua arrecadação, e com a reforma tributária vindo, uma possível queda de arrecadação no principal imposto da sua competência, que é o ISS, né? Além disso, essa insegurança com relação ao retorno do Fundo de Participação dos Municípios, por causa do aumento ou redução populacional, que tem trazido muita insegurança, né? Nesse caso, a tributação imobiliária passa a ser um foco muito importante para que você possa aumentar e melhorar a qualidade da sua arrecadação, né? Para você poder melhorar a sua arrecadação, você tem que investir em ferramentas modernas. E o observatório pode, sim, ter um impacto muito positivo nos 3 tributos imobiliários que são de competência dos municípios, tá? Como disse o professor Everton, o Observatório do Mercado Imobiliário está previsto na portaria 3.242, ali do Ministério do Desenvolvimento Regional, que substituiu a antiga 511, de 2009. Ambas falavam sobre o cadastro técnico multifinalitário, mas essa de 2022 trouxe como novidade o observatório como uma ferramenta, como uma metodologia de avaliação em massa de imóveis, e que pode ajudar, sim, os municípios a gerir de forma racional e de forma inteligente o valor das terras, né, o valor dos imóveis. A avaliação está prevista. Tá ok. A novidade é a avaliação que está prevista lá no artigo 20, né? Na verdade, ele está previsto ali nos artigos 14 a 20, e especificamente, como disse o professor Everton, é um sistema de informação aberta, estado, coleta e armazenamento contínuo de dados de mercado. Ele já explicou a metodologia, e assim como o cadastro técnico multifinalitário, a gestão do observatório é de competência da administração municipal.
porque a gestão do território é de competência dos municípios, inclusive na Constituição. Em relação aos tributos de competência dos municípios, nós temos aqui o IPTU, que é muito importante, como já disse o professor Everton, o observatório é muito importante para você poder fazer uma avaliação em massa eficiente e principalmente para trazer para as pessoas uma consciência a respeito do valor dos próprios imóveis. Eu trabalho com tributação imobiliária há 10 anos já, e uma das coisas que mais sempre me chamou muita atenção é o fato de que as pessoas não conhecem o valor dos seus imóveis. Elas sabem quanto valem os seus carros, porque nós temos um referencial, né, que é a famosa tabela FIPE, mas ninguém sabe quanto vale os seus imóveis. Então, quando eles vêm para a tributação, principalmente do ITBI, eles ficam, a gente escuta muito na auditoria, mas por esse valor eu vendo para a prefeitura. Isso é uma frase muito comum ali na minha mesa de trabalho. E, de fato, as pessoas não sabem e não entendem e não conhecem o conceito do valor dos seus imóveis. E trazer um observatório para o município aberto, público, de consulta pública e com a colaboração de múltiplos atores, não só do município, mas também externos, como corretores, construtoras, agentes financeiros, isso é muito importante, para que esse valor seja, de fato, construído de uma maneira que as pessoas tenham consciência de quanto vale os seus imóveis, né? E, como disse o professor Everton, evitar o desgaste dos gestores junto à Câmara de Vereadores, porque quando vai para a Câmara, eles não entendem aqueles critérios e recebem muita pressão externa. Porque esse valor está muito alto, esse valor ninguém quer pagar, né? Essa é que é a verdade. E eu entendo que no IPTU, inclusive, o IPTU parece ser a última fronteira da indignação do contribuinte. Eles não reclamam do IPVA, mas reclamam do IPTU. No ITBI, como disse também brilhantemente o professor Everton, o observatório vem sendo, uma ferramenta segura para demonstrar o valor de mercado daquele bem em particular. Porque enquanto no IPTU você faz uma avaliação em massa, né, como eu gosto de falar nas minhas aulas, você avalia a floresta, no ITBI você avalia a árvore, ou seja, aquele imóvel específico. Para o IPTU, tanto faz se o seu apartamento está no 10º ou no primeiro andar, para o ITBI sim, porque a questão do mercado é mais sensível. A gente tem que captar também as vontades das pessoas que estão adquirindo imóveis, né? Por que elas preferem morar num lugar mais alto, com uma vista, ou em determinado bairro, etc, etc. E o observatório torna isso muito mais fácil. E, por fim, um tributo que é muito negligenciado pelos municípios, que é a contribuição de melhoria. Porque qual é a grande dificuldade? É determinar qual a área de influência da obra pública. Só lembrando, a contribuição de melhoria, ela é um tributo cobrado em razão da valorização de imóveis em decorrência de uma obra pública, que, como o professor Everton já me ensinou, é o motivo de maior valorização ou desvalorização de imóveis. O maior impacto que você tem é quando existem obras públicas. Essa traz uma valorização muito grande para os imóveis. Então, o observatório, ele pode, num primeiro momento, determinar qual é a área de impacto, porque você vai saber, em determinada área, a partir daquela obra, o raio aonde os imóveis estão valorizando, né, por comparação, e num segundo momento, a própria valorização dos imóveis, que vai servir como base de cálculo para você determinar o quanto aquele contribuinte vai ter que pagar, que é um dos maiores motivos de contestação no judiciário. Então, o observatório também está vindo para contribuir para que essa contribuição de melhoria seja de fato cobrada, para evitar que as pessoas tenham ganho patrimonial às custas da coletividade, porque todos pagamos por aquela obra, mas só alguns podem se beneficiar com o aumento do valor do seu patrimônio. Além disso, nós temos outros usos que são possíveis para o observatório, a determinação dos valores de desapropriação para imóveis ou compra, venda e locação, isso é uma parte, né, do direito administrativo, complementação de consultas para se estabelecer informando, por exemplo, o custo de locação e o custo de compra e venda dos imóveis para o empreendedor. Nós vamos estabelecer isso aqui em Blumenau,
Nós estamos modernizando a nossa consulta de viabilidade e, num segundo momento, nós vamos linkar com o observatório, quando ele já estiver plenamente em funcionamento, e com o cadastro imobiliário, para que o empreendedor possa saber se, de fato, é válido ele se estabelecer naquele lugar para abrir uma papelaria, uma farmácia ou qualquer outro negócio que ele queira abrir, né? E, por último, a prevenção ao processo de gentrificação das áreas do município, ou seja, de desvalorização. O observatório traz os polos de valorização, os polos onde você tem imóveis que estão fora fora da curva, né, naquela determinada região, tanto para cima quanto para baixo. O que é a gentrificação, né? É o processo de desvalorização, de degradação de áreas públicas, de áreas urbanas, né? Então, para isso, o observatório é importante, porque você vai saber que por que naquele lugar tem as propriedades são menos valorizadas, ou qual a densidade populacional ali. E para isso, inclusive, direcionar políticas públicas, como a instalação de postos de saúde, de escolas, para ficar num exemplo assim mais básico, né? Então, o observatório ele pode sim, integrado com o cadastro técnico multifinalitário, ser uma importante ferramenta de planejamento urbano, de aumento da arrecadação tributária e de planejamento de investimentos públicos, para que você possa melhor direcionar os valores que são arrecadados justamente com os tributos que vêm a partir do observatório. Então, basicamente, era essa a minha fala. Eu, antes de encerrar, é interessante, eu esqueci de colocar, nós estamos com um projeto da Receita Federal chamado SINTER, que é o Sistema Integrado de Gestão Tributária Territorial, que vai ser um cadastro multifinalitário nacional que os municípios vão poder aderir ao longo do tempo. O Blumenau vai aderir agora no primeiro grupo, e que pode também servir como um instrumento muito importante para essa parte de gestão territorial. Eu recomendo que vocês procurem junto à página da Receita Federal, o projeto é bem interessante. E era isso, a minha fala, eu também me coloco à disposição para eventuais dúvidas e para contribuir com o debate. Muito obrigado, pessoal. Então, agora vamos conversar um pouquinho com mais detalhes sobre o Observatório do Mercado Imobiliário, a solução da Etopocart, GEL 360, para a implantação do Observatório do Mercado Imobiliário. Então, com detalhes, quais são as componentes, qual a estrutura da ferramenta, de que forma que ela auxilia os municípios para fornecer valores de mercado dos imóveis para a tributação imobiliária. Então, a gente coloca aqui como conceito, né, que o Observatório do Mercado Imobiliário não é apenas um repositório de amostras de imóveis em oferta no mercado imobiliário. É um sistema completo, amplo, robusto para avaliação em massa dos imóveis. Então permite não apenas cadastrar ofertas de imóveis que estão à venda no mercado imobiliário local, mas também permite tratar essas amostras, permite modelar essas amostras e permite disponibilizar essas amostras em portais de avaliação que vão otimizar, agilizar o trabalho dos auditores fiscais de todos os municípios brasileiros. Essa solução, ela, como o professor Everton falou, é uma inovação. Isso vem sendo tratado no Brasil e foi agora retificado pela portaria, né, do Ministério das Cidades, que vem legitimar essa ferramenta e essas ações, né, de observação do mercado imobiliário, mas ela pode ser explorada pelos municípios em diversas leis, né, que fomentam a inovação para o setor público, né? Então, tanto a questão da digitalização dos serviços públicos, porque ela também tem o autosserviço de otimizar não só o protocolo, mas a geração das guias de TBI online, né, e também até na contratação através do marco legal das startups. Aqui a gente apresenta uma comparação entre o método tradicional de elaboração da planta de valores e avaliação em massa dos imóveis, né, que é feito no país já há muito tempo, e o papel da ferramenta do software de gestão do Observatório de Mercado Imobiliário para melhorar a eficiência da tributação, né, e reduzir a evasão fiscal, que é o foco, né, o problema principal que os municípios enfrentam, né. Então, com o Observatório do Mercado Imobiliário, os municípios conseguem, de forma contínua, sistemática, acompanhar a valorização, né, ou até mesmo a involução
do mercado imobiliário. Isso permite com que não haja esses vãos entre uma atualização da planta de valores e outra que em muitos municípios leva até 30, 40 anos. Isso permite com que se utilize alíquotas, políticas fiscais justas, que tragam uma equidade fiscal maior para a cobrança do imposto para os contribuintes. Ao invés de eu aumentar a alíquota para poder melhorar a arrecadação, eu estou mantendo o valor dos imóveis atualizados para poder tributar com justiça fiscal. Bom, isso também permite com que o processo seja mais ágil, menos moroso, mais otimizado, mais padronizado, permite com que o município consiga manter a sua receita própria sempre na crescente, né, sem depender muito de recursos de Estado e governo federal para poder fazer a manutenção das suas obras públicas. Existe uma possibilidade com o Observatório do Mercado Imobiliário de integração entre as instituições do mercado imobiliário local, que facilita, né, a parceria e a colaboração para a atualização tanto de amostras quanto dos processos, né, de avaliação imobiliária. Já no modelo tradicional, isso é feito a cada 10, 15, 20 anos. O município não acompanha as transformações do mercado, não conversa com a sociedade, não se integra com as instituições com o mesmo propósito ou com um propósito similar e acaba tendo uma transparência muito menor de como ela trata a avaliação imobiliária dentro do seu município. Aqui eu trago para vocês a forma estrutural de como o GEO 360 embarca o módulo do Observatório do Mercado Imobiliário dentro da sua plataforma, né? Então, como o Pedro já falou no início da sua apresentação, o GEO 360 é uma plataforma de WebGIS que tem um modelo muito robusto para edição cartográfica, criação de formulários, tratamento da informação geográfica e tem também as ferramentas integradas diretamente dentro da solução web para avaliação em massa dos imóveis. Então eu vou explorar um pouquinho mais depois, mas tem todos os ambientes, desde a entrada das amostras até a saída das avaliações. Isso permite com que os técnicos do município consigam, de uma forma muito fácil, né, cadastrar as ofertas e manter atualizado os seus modelos de avaliação. O GEO 360 tem um app offline que integra a plataforma e permite cadastrar as amostras em campo, né? Muito importante, vou conversar um pouquinho depois sobre a parte da amostragem, mas muito importante a amostragem do mercado imobiliário não ser feita apenas com raspagem de dados de internet, né? Existem no Brasil muitos imóveis que são ofertados diretamente por proprietários e é importante uma varredura de campo para poder fazer a identificação e o registro dessas amostras. Depois a gente tem os portais de disponibilização das avaliações dos imóveis, também integradas, né, com o GEO 360, que facilita o trabalho do auditor fiscal, porque ele consegue, buscando um CPF ou um código do imóvel, saber já a avaliação imobiliária daquele contribuinte. Aqui a gente tem as etapas de implantação. Então, agora em detalhes, como que é implantado o Observatório de Mercado Imobiliário no seu município. Tá? Então, a gente tem a instalação do GEO 360, como o Pedro falou também, é um sistema 100% web, em cloud, multitenante, então a instalação é feita em 1, 2 dias, né? É só criar um projeto e mapear os usuários daquele município, e depois a gente já inicia com o processo da avaliação em massa dos imóveis dentro, né, sistematizado dentro da plataforma. Como que funciona, né, dentro do GEO 360, nesse módulo do observatório, o processo de avaliação em massa dos imóveis? A gente tem esses 8 ambientes, o primeiro ambiente e o ambiente de amostragem. Então, dentro da plataforma é possível inserir, criar formulários, cadastrar as amostras, georreferenciar as amostras, é um sistema de geoprocessamento, é um WebGIS, então tudo está georreferenciado, disponibilizado em camadas, né, vetoriais, e o cadastro dessas amostras é feito através de raspagem de sites de web, de aplicativos de venda de imóveis ou de sites imobiliários, é feito através do desenho, né, das amostras a partir de observações de outras fontes, é feito através da importação de banco de dados legados, né, seja banco de dados de TBI que o município utiliza, ou banco de dados de instituições financeiras, né, como Caixa Econômica, o CIMIL e outros agentes financeiros. E esse georreferenciamento é feito de forma detalhada, né, a localização do imóvel. O georreferenciamento é feito de forma com que essa amostra depois, quando espacializada no modelo geoestatístico, ela vai ter uma influência
diferença significativa, né, para a elaboração e a estimativa do valor do metro quadrado do terreno. Então, essa amostra, esse ambiente de amostragem permite você criar amostras por tipologias. Vou ter meu conjunto de amostras de terrenos, vou ter meu conjunto de amostras de apartamentos, salas comerciais, galpões. Cada tipologia que o auditor fiscal tem interesse em criar um modelo de avaliação, ele pode construir uma camada com um formulário específico para poder cadastrar essas amostras. Depois, existe um ambiente de análise de dados. Esse ambiente vai facilitar a leitura das amostras que são inseridas nas camadas de amostragem, vai permitir gerar o histograma, vai permitir identificar outlayers, vai permitir selecionar quais amostras vão ser utilizadas no modelo para a criação do variograma, né, se for uma modelagem de terrenos, usando geoestatística, quais amostras podem ser utilizadas lá na crigagem para geração da superfície do metro quadrado do valor de terrenos, e todo esse gerenciamento da amostragem pode ser feito nesse módulo de análise de dados. Paralelo a essa amostragem, a metodologia exclusiva que o GEO360 utiliza, né, baseado na NBR 14653, mas construído com o propósito de construir um modelo, principalmente de terrenos, mais próximo do mercado imobiliário, que consiga com maior precisão alcançar os valores que são praticados no mercado imobiliário. A gente tem dentro dessa metodologia a necessidade e as ferramentas para representar, fazer o mapeamento de toda a estrutura espacial do município. Então, essas amostras elas vão ser segmentadas por domínios geográficos ou por macro-regiões fiscais, em que elas podem ser utilizadas para a identificação das zonas homogêneas dentro do município. Então, as zonas homogêneas são aquelas regiões que, para o mercado imobiliário, possuem valores muito similares, porque as características dos imóveis são muito similares. Então, dentro dessa metodologia, nós vamos identificar e fazer um mapeamento de todas as componentes espaciais do município que diferem em algum momento, por ser um polo de valorização ou por ser um polo de desvalorização. Então, aqui a gente faz o mapeamento das áreas comuns, das vilas, dos bairros, a gente faz o mapeamento dos corredores de serviço, dos corredores de serviços principais, predominantemente comerciais. Fizemos o mapeamento dos polos de valorização, sendo condomínios horizontais, por exemplo, ou de desvalorização, sendo ZEIs ou áreas de vulnerabilidade habitacional, seja por inseguridade ou por risco ambiental. Então, tudo isso é construído para que a gente possa depois analisar o comportamento do mercado em cada parte da cidade, tanto para o lote padrão, quanto para as regiões que são diferentes e têm que ser tratadas de forma diferente para ser tributado com justiça, não só o IPTU, mas o ITBI. Depois, então, dessas variáveis espaciais serem construídas, nós vamos para a modelagem. Esse ambiente de modelagem, então, ele permite utilizar as camadas de terrenos para poder utilizar os algoritmos de geoestatísticas para criar uma matriz de superfície. A cada 25 metros na cidade, a gente vai ter a estimativa do valor do metro quadrado dos terrenos. Nas camadas, por exemplo, de construções, como apartamentos, né, condomínios verticais, quando a gente não quer utilizar o método evolutivo para avaliação das construções, usando um custo de reprodução para construções unifamiliares, por exemplo, e a gente quer criar uma avaliação específica para apartamentos, para conseguir valores mais próximos do mercado, né, acima do que o limite do CUB permite, a gente vai trabalhar com ferramentas de regressão linear múltipla, que também estão disponíveis dentro do GEO360. Então, modeladas as amostras de terrenos, apartamentos de cada tipologia, a gente vai gerar um mapa de representação da planta de valores. Então, sobre essa matriz de valores que são modelados, nós vamos inserir ou cruzar com uma matriz de vetores, seja por face de quadra, ou por regiões fiscais, ou por trechos logradouros, para extrair os valores da matriz e ter um mapa de representação da planta de valores do município. Esse mapa vai estar vinculado com o cadastro imobiliário, onde cada lote pertencente a cada uma dessas classes, seja a face de quadra ou a região fiscal, vão ter um valor de metro quadrado que é dinamicamente atualizado em cada momento que cada uma das etapas anteriores é alterada. Então, se a gente alterar uma amostra lá no começo, atualiza o modelo e lá no portal a gente já vai disponibilizar uma avaliação já automaticamente atualizada. Então, depois de representada a planta de valores, nós temos um ambiente de criação de equações. Nesse ambiente, para cada tipologia, a gente vai criar uma equação de avaliação. No caso de terrenos, por exemplo, essa equação de avaliação vai buscar da planta de valores
a estimativa do valor de metro quadrado, vai multiplicar pela área do terreno, pelos fatores de ponderação que o município utiliza para poder avaliar o terreno. E cada tipologia construtiva também vai ter a sua equação específica de avaliação para poder compor o valor do imóvel que vai ser utilizado para a transação, para o ITBI, e que vai ser utilizado para a tributação imobiliária. Bom, todas essas informações elas são disponibilizadas num portal de avaliação. Esse portal de avaliação foi construído para facilitar o trabalho do auditor fiscal. Na medida que ele consulta um imóvel, ele já tem a avaliação realizada, fornecida através dessa estrutura, para que ele possa analisar e utilizar na tributação. E tem um último ambiente, não menos importante, que é um ambiente já consolidado, os modelos de avaliação do município, já implantado o observatório, é um ambiente colaborativo onde o município vai poder trazer outras instituições que tratam a avaliação imobiliária dentro do município para poder colaborar com a manutenção desse modelo. Então vai poder fornecer informações para o mercado imobiliário, receber informações do mercado imobiliário, seja através de integração direta ou através de convênios, né, feito com essas instituições. Bom, depois disso, então, é feita a integração com o sistema tributário, para que isso possa estar sempre vinculado ao cadastro fiscal, realizado um treinamento para os auditores fiscais e a manutenção, que é o fornecimento sempre da solução atualizada, com as atualizações, né, as novas ferramentas, e também com a atualização dos modelos ao longo do tempo. Esse ambiente é muito dinâmico, diferente, né, do modelo tradicional de elaboração da planta de valores, que é estático e que não permite com que os auditores fiscais consigam manter e monitorar o mercado imobiliário de forma eficiente, não apenas conhecendo o valor dos imóveis através das amostras, mas rodando todo o processo de avaliação de imóveis dentro do sistema. Aqui a gente tem o relatório de avaliação imobiliária, que é um produto que sai lá do portal. Quando a gente consulta uma avaliação, a gente pode ler o valor do imóvel ou pode gerar o relatório de avaliação imobiliária. Esse relatório é completo, ele traz a identificação do imóvel, identificação do contribuinte, ele traz a localização do imóvel, ele traz o valor do terreno, das construções, todas as variáveis utilizadas no cálculo, as amostras que estão próximas do imóvel que foram utilizadas no modelo, a descrição do modelo, tudo isso é apresentado no relatório de avaliação imobiliária do Observatório do GEO 360. Então, permite com que seja utilizado não só para a apresentação dos valores, mas também nos processos administrativos que são gerados dentro do município. Aqui a gente tem já uma consequência da implantação do Observatório do Mercado Imobiliário, que é muito importante, que tem a ver com a lei de governo digital, com a digitalização do serviço público, que é a geração do autosserviço, que são as vantagens, os ganhos que os municípios têm com a implantação do Observatório do Mercado Imobiliário. Então, a partir do Observatório do Mercado Imobiliário, o fornecimento contínuo e sistemático do valor dos imóveis em conformidade com o mercado imobiliário permite com que o município consiga automatizar parte do processo de transação, de geração das guias de TBI, do protocolo de TBI. Então aqui a gente tem uma figura onde o Observatório do Mercado Imobiliário faz parte do processo de geração de um protocolo de transação imobiliária dentro do município. Então, o Observatório permite não só fornecer as avaliações num portal, mas permite incluir dentro do protocolo de lançamento de TBI, as informações já do valor dos imóveis, que podem ser confrontadas com os valores declarados pelos contribuintes, e ser feita, então, a análise de conformidade dos valores declarados pelos contribuintes para a cobrança do ITBI, por exemplo. E também, encerrado o processo, é possível já obter a notificação de lançamento do ITBI. Então, a gente sabe que existe, dentro de um banco de dados de imóveis no município, um conjunto de imóveis que são imóveis padrão, terrenos padrão, casas dentro de uma situação padrão, que não são muito específicas. Todos esses imóveis representam 70%, muitas vezes até 80% do banco de dados de imóveis do município. E isso já pode ser feito, gerada a guia de forma online, já para otimizar o processo de transação do ITBI, tanto para o contribuinte, que consegue concluir mais rapidamente o seu processo, quanto para o auditor fiscal, que muitas vezes tem 50, 100 registros de ITBI por dia para poder analisar. Bom, aqui a gente mostra a importância de, uma vez consolidado o Observatório do Mercado Imobiliário no município,
de ter a integração entre o Observatório do Mercado Imobiliário Municipal com as instituições que também precisam se apropriar de informações sobre o valor dos imóveis, né, para a gestão da sua atividade, né. Então, a gente tem já vários exemplos em municípios onde nós já implantamos o observatório, que o Estado utiliza e é usuário, tem um usuário no observatório para usar para o ITCMD, que o cartório utiliza, né, no dia a dia para poder cobrar o emolumento e fornece de volta informações preciosas para o município, né, como base de dados de cartão de crédito, os dados para atualização do cadastro imobiliário. Então, essa integração já vem ocorrendo nos municípios onde nós já iniciamos, né, já implantamos o Observatório do Mercado Imobiliário. É uma ferramenta que permite essa integração, porque num único ambiente todas essas instituições conseguem acessar, né, e trocar informações. Bom, agora por fim, eu vou mostrar o exemplo, muito rapidamente, pessoal, da implantação do observatório em alguns municípios brasileiros, né? A Topocart e a Itopocart, já implantamos sistema WebGIS em mais de 30 municípios, mas essa ferramenta, que é o observatório, que é algo inovador, é novo, foi iniciado em 2018, nós estamos hoje já com 3 municípios 100% implantado em operação, Brusque, Santa Catarina, que foi o pioneiro, né, uma ideia lá do nosso secretário Guilherme, adotou o projeto, foi o pioneiro no país e hoje está com resultados excelentes. Município de Criciúma, Santa Catarina, município de Balneário Rincão, Santa Catarina. Hoje estamos na fase final de implantação do observatório no município de Rio Branco, no Acre, no município de Imbituba, Santa Catarina, no município de Blumenau, Santa Catarina. E estamos iniciando, ou já no meio da fase de implantação do observatório nos municípios de Araranguá, Manaus, Porto Velho e Alexiane, em Goiás. Aqui só vou mostrar algumas lâminas para vocês perceberem, né, materializar aquilo que eu falei, de que forma que é construído, né, como que é implantado o observatório. Então aqui a gente está vendo o município de Brusque, foram aproximadamente 500 amostras de terrenos, né, as views das avaliações por regressão dos apartamentos. Aqui a gente tem o portal de avaliação, onde é possível consultar cada imóvel para obter avaliação, né, uma figura do modelo de terrenos, ali no canto inferior esquerdo. Aqui a gente tem o município de Criciúma, né. Aqui o fato interessante é que foi criado um modelo de regressão linear múltiplo para apartamentos e salas comerciais, né, ou seja, quando a gente faz a avaliação de construções usando o método evolutivo, a gente vai somar o valor do terreno com o valor das construções, e aí vai usar um custo de reprodução, usar um CUB, que o valor máximo do CUB padrão alto não alcança os apartamentos de luxo no município. Então é necessário criar como se fosse uma planta de valores dos apartamentos, né? Ou seja, coletar amostras de apartamentos em toda a cidade, criar um fator de localização, né, para entender a margem de ganho das construtoras em cada parte da cidade, e aí criar uma equação de avaliação específica para apartamentos, para poder chegar lá a 10, 15 mil reais o metro quadrado, né, em apartamentos de luxo que a gente tem em cada município. Aqui o município de Blumenau, né, vejam só, foram criadas mais de 1.300 micro-regiões fiscais para a estimativa do valor do metro quadrado, são mais de 1.016 amostras de terrenos, mais amostras de apartamentos, né, as equações ali no canto superior direito, né, todo o mapeamento da estrutura espacial da cidade no canto inferior esquerdo, né, o mapeamento dos polos de valorização, dos polos de desvalorização, tudo isso representado para poder alcançar com a maior precisão possível o valor dos imóveis e fornecer isso para o município. Aqui Rio Branco, no Acre, a mesma metodologia, também já em fase final de implantação, foram 870 amostras de terrenos. E aqui a última lâmina sobre Manaus, onde eu trago para vocês o início do projeto, apenas um mês de projeto, já temos mais de 800 amostras. Tá? Para finalizar, eu quero mostrar para vocês o impacto na receita de ITBI, né? A gente sabe que o IPTU, existe um impacto que ele até mesmo não pode ser dimensionado, né? Porque vai depender da distância do valor de mercado dos imóveis com os valores vigentes que são praticados. A gente sabe que muitos municípios têm mais de 10, 15, 20 anos que não atualizam a planta de valores, mas principalmente no ITBI, onde os municípios já podem utilizar de imediato
os resultados alcançados na implantação do observatório. A gente percebe aqui o impacto significativo, né? O município de Brusque, mais de 47% de acréscimo na receita TBI no primeiro ano após o observatório, Criciúma 32%, Balneário Rincão teve uma explosão do mercado imobiliário no mesmo ano que a gente implantou o observatório, quase 100% de impacto, e a diferença entre a receita de TBI 2021 e os primeiros resultados de 2022, final de 2022, em Blumenau já alcança quase 43%. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença. Falei, tem a primeira parte que é a amostragem. A gente busca não apenas utilizar amostras secundárias de oferta, né? A gente sabe que é muito fácil obter amostras de raspagem e ter um banco de dados secundário, mas a gente prima pela precisão de ter uma base, um banco de dados do mercado imobiliário com informações de todas as ofertas que estejam disponíveis no mercado. Então a gente faz uma varredura na cidade, rua por rua, identifica todas as placas de imóveis que estão em oferta, registra, cadastra no sistema e depois a gente tem uma coleção com o universo, né, das amostras que estão disponíveis. Então, esse processo de mapeamento da estrutura espacial da cidade também leva os primeiros meses, né? Então, em municípios, vai depender do tamanho do município, do porte do município, mas entre 3 e 6 meses é o prazo médio para a implantação do observatório. Vamos agora esclarecer dúvidas importantes. Pergunta 1. Quanto tempo leva para implantar o Observatório do Mercado Imobiliário? Resposta. A implantação leva em média de 3 a 6 meses, dependendo do porte do município. O processo envolve coleta de dados em campo, identificação das ofertas imobiliárias e organização das informações em um banco de dados confiável. Pergunta 2. É possível implementar o Observatório do Mercado Imobiliário sem utilizar o GEO 360? Resposta: sim. O Observatório é um módulo nativo do GEO 360, mas pode ser integrado a outras plataformas, como o ArcGIS, por exemplo. Pergunta 3. Como os desastres naturais, como enchentes ou deslizamentos, interferem na avaliação de imóveis? Resposta: esses eventos impactam diretamente na valorização dos imóveis, independentemente do padrão construtivo. Por isso, o ideal é realizar levantamentos cartográficos e mapeamentos de áreas de risco, prática na qual a TopoCart possui ampla experiência. Pergunta 4. A coleta de dados é feita de forma automática ou manual? Resposta: utilizamos tanto a coleta automática, por meio de raspagem de sites imobiliários, quanto a coleta manual em campo. Isso garante maior precisão e consistência na base de dados utilizada nos modelos de avaliação. Pergunta 5. Quem gerencia o observatório dentro do município? Resposta: a gestão é realizada pelos técnicos municipais, especialmente das áreas de cadastro imobiliário, IPTU, ITBI e planejamento urbano. Além disso, recomenda-se a participação de entidades externas, como sindicatos da construção civil, corretores e cartórios, para tornar o processo mais transparente. Chegamos ao fim da nossa apresentação. Foi uma oportunidade valiosa de troca de conhecimento, com contribuições que enriqueceram ainda mais o nosso debate. É gratificante ver a presença de representantes de diferentes regiões do Brasil, demonstrando o quanto esse tema é relevante para a gestão pública e para o mercado imobiliário. Permanecemos à disposição para colaborar com soluções inovadoras, sempre comprometidos em apoiar a modernização da gestão e o desenvolvimento dos municípios. Agradecemos a todos pela participação e até a próxima oportunidade.